Olá, pessoal. Eu sou a doutora Adriana e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a cosmetologia básica voltada para profissionais da área da estética. Bom, todos os profissionais que trabalham na área da estética é super importante eles terem o conhecimento da cosmetologia básica. Isso por quê? Porque na nossa prática profissional nós utilizamos, produtos cosméticos ou cosmecêuticos. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença entre esses dois termos, porque a gente precisa ter a cosmetologia como um aliado nos nossos tratamentos estéticos, a fim da gente ter resultados mais eficazes e sobretudo, mais duradouros. Então, a gente tem que saber prescrever, fórmulas, a gente tem que saber orientar os nossos pacientes com relação aos produtos que eles vão utilizar na sua residência, os cuidados home care, que são extremamente importantes, a gente sabe. Então, eu comecei aqui, nessa aula, a dar, na verdade, uma introdução, sobre, basicamente, as diferenças entre cosméticos e cosmecêuticos ou dermocosméticos. Então, o que a gente precisa entender primeiramente? Então, a cosmetologia, ela é a área da farmacologia que é dedicada ao estudo do desenvolvimento, da elaboração, da produção e do acompanhamento dos efeitos e dos resultados de produtos cosméticos. Além disso, é uma área que também realiza pesquisas e análises sobre esses produtos. Dentro da área da cosmetologia, a gente fala muito em cosméticos, mas é importante a gente entender primeiro o que são, afinal de contas, os cosméticos. Os cosméticos, eles são produtos, substâncias químicas que são constituídas tanto por substâncias naturais quanto por substâncias sintéticas. E sempre são utilizadas externamente. Elas podem ser utilizadas em diversas partes do corpo, como, por exemplo, na pele, no cabelo, na unha, na boca, em órgãos genitais, externos, dentes e etc. E é importante a gente entender que os cosméticos eles vão ter uma ação sempre mais externa, ou seja, sempre mais na nossa epiderme. Eles não têm a capacidade de penetração nesses tecidos. E por conta disso, o seu principal objetivo é o embelezamento e também a higienização. Então, a gente tem aí o uso desses produtos exclusivamente para realização de limpeza, para perfumação, para alterar a aparência, corrigir odores corporais, por exemplo, ou mantê-los num bom estado. Então, a gente tem aí, como exemplo de cosméticos, shampoos, condicionadores, esses cremes hidratantes que a gente compra ali no mercado, pasta de dente, maquiagem, desodorante, entre outros. Então, são produtos que, na maioria das vezes, a gente está utilizando para melhorar a nossa aparência, mas de uma forma bem superficial. E eles agem em camadas sempre mais externas. Bom, os cosméticos, eles já são utilizados, há muito tempo. E cada vez mais, existe aí a necessidade, então, de inovação e uma grande competitividade no mercado global, porque a gente tem aí diferentes marcas que produzem cosméticos, É realmente uma fatia do mercado que está em plena ascensão e cada vez mais as pessoas estão consumindo esse tipo de produto. Daí a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e, com isso, o surgimento de produtos mais funcionais. E mais do que isso, além de produtos funcionais, produtos multifuncionais.
E a partir daí, a gente já consegue começar a entender o conceito dos cosmecêuticos. Então, o que são os cosmecêuticos? Bom, o termo cosmecêutico, ele foi primeiramente descrito por Albert Kligman, né? Ele descreveu como um produto cosmético que exerce um benefício terapêutico sobre um determinado tecido. Então, os cosmecêuticos, eles têm uma grande diferença dos cosméticos por eles apresentarem uma funcionalidade. Os cosmecêuticos, por sua vez, eles conseguem ter uma maior penetrabilidade nos tecidos e, por conta disso, eles não têm uma função apenas no embelezamento, mas eles podem também causar alterações em alguns sistemas. Então, por exemplo, quando a gente pensa num creme anti-acne, para que ele tenha um efeito anti-acne, ele vai ter que ter ativos ali na formulação que vão ser capazes de inibir a produção de sebo pela glândula sebácea, que vão ser capazes de desobstruir os ósseos, de ter um efeito anti-inflamatório. Isso a gente não consegue nos cosméticos. Já nos cosmecêuticos, onde a sua formulação é diferenciada, onde contém ativos que conseguem ir lá e agir nessas vias, ou seja, exercer essas funções, então, portanto, promover uma alteração ali biológica. Mas essa alteração biológica, ela é uma alteração limitada, né? Ela é uma alteração que está circunscrita ali a efeitos locais. Caso contrário, ela não seria uma substância que fosse totalmente que não faz nenhum mal para a saúde, vamos dizer assim. Aí ela seria considerada um medicamento, né? O medicamento, ele tem essa diferença porque ele consegue exercer um efeito sistêmico, ele consegue modificar funções biológicas, consegue trazer inclusive efeitos colaterais, coisas que esses ativos que estão presentes nos cosmecêuticos, eles não fazem, né? Eles não causam isso. Porém, eles têm uma funcionalidade e isso é que faz dessas fórmulas elas terem eficácia. Então, muitas pessoas, quando falam, os creminhos não funcionam de nada, isso não é verdade. Depende do que você está usando e qual a finalidade. Se você está usando um cosmético, realmente o cosmético ele não apresenta funcionalidade, ele não tem essa característica de alteração de função biológica. No entanto, se você está usando um cosmecêutico ou um dermocosmético, aí sim você consegue ver uma alteração funcional e então aí você vai conseguir ver uma melhora, por exemplo, numa mancha, quando você tem um problema de hiperpigmentação e você faz um uso de cosmecêutico com ativos clareadores, com ativos antioxidantes, com ativos que inibam a melanogênese, que é uma etapa importante que é responsável pela produção da melanina. Então, vocês entendem bem, né, essa diferença entre cosméticos e cosmecêuticos? Então, nós que somos da área da harmonização facial, nós que trabalhamos com essa parte de estética, a gente precisa ter esse conhecimento, sobretudo dos dermocosméticos, porque são eles que vão ser os nossos grandes aliados nos nossos tratamentos. Então, quais seriam as grandes funções, né, dos cosmecêuticos e dermocosméticos? Então, eles modificam estruturas celulares, por isso eles são capazes de melhorar a aparência e a saúde, não só da pele, mas também do cabelo, da unha. Eles são de venda livre, porque eles não são medicamentos, então, portanto, eles não têm efeito colateral, porém, eles precisam sim de uma orientação de profissionais para o seu uso, né? Porque como eles são capazes de modificar estruturas celulares, então a pessoa que não tem o conhecimento, eventualmente ela utilizando erroneamente, pode sim trazer algum prejuízo.
Esses cosmecêuticos, eles não são absorvidos pela corrente sanguínea, né? Então, eles não têm nenhum efeito farmacológico, nenhum efeito sistêmico. Eles apresentam especificidade no seu uso, têm a sua eficácia comprovada e, por conta disso, eles exigem de ter um registro na Anvisa. E eles podem ser prescritos não apenas por médicos, né, dermatologistas, como também por outros profissionais da saúde, como nós, por exemplo, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, né, e outros profissionais aí da área da estética. Quais seriam, então, as principais funções e aplicabilidade da cosmetologia? Então, é importante a gente entender que ela tem uma função importante dentro da área da estética, porque ela nos ajuda a promover um cuidado, né, na aparência daquela região onde a gente está tratando. Ela é capaz de modificar funções ali que possam estar alteradas e que são primordiais para que a gente obtenha aquela melhora daquele quadro inestético. Ela pode ter uma aplicação também conservadora, ou seja, uma função que está correlacionada à proteção da pele, como, por exemplo, o efeito de um protetor solar, protegendo a nossa pele contra a radiação solar, ou protegendo contra uma umidade, um calor, um frio e etc. Ou ela pode ter também uma aplicação corretiva, que ela, neste caso, é utilizada, né, para corrigir mesmo as imperfeições, para equilibrar disfunções fisiológicas que possam estar ali presentes e que possam estar trazendo ali um prejuízo à saúde daquele determinado órgão, que pode ser pele, pode ser cabelo, unha e etc. Então, eu trouxe aqui essa mini aulinha, né, de introdução à cosmetologia para mostrar o quanto que é importante nós, profissionais da área da estética, termos conhecimentos de farmacologia e aplicarmos na nossa prática clínica, porque isso enriquece os nossos resultados, a gente consegue entregar resultados melhores, mais eficazes e, sobretudo, mais duradouros para os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!